É um desafio, né, poder falar da forma como nós vamos tratar deste assunto hoje, porque a gente tem que fazer muita pesquisa, né? Muita coisa no contexto da palavra de Deus, no contexto da Bíblia, que às vezes não são muito acessíveis, não são muito fáceis de encontrar. Então essa pesquisa aqui demandou um tempo bem longo, e então é um apanhado de história, né? Nós vamos ter aqui vários temas, iniciando a partir de hoje. Durante todo o estudo, nós vamos ter alguns pontos falando sobre profecias bíblicas, né? Dentro das profecias, vamos ter profecias bíblicas, um pouco de história, a história geral, né? E a história bíblica. Vamos falar um pouquinho também sobre escatologia, que é o estudo das coisas que irão acontecer, coisas futuras. Vamos falar um pouquinho sobre ciência passada e a ciência moderna. Vamos falar um pouquinho sobre ocultismo, que são ações do mal, né? E que procuram ficar escondidas, né, longe do grande público. Vamos falar um pouquinho sobre ideologias, né, que são pensamentos de pessoas de renome na história, que deixaram suas marcas com relação à forma de pensar, à forma de agir, e influenciam muitas pessoas. Vamos falar sobre geopolítica, que é o que está acontecendo no mundo hoje em relação aos governos e aos países, né? Vamos falar um pouquinho sobre a natureza, sobre as questões de natureza voltadas às ações da natureza que nós vemos hoje, fenômenos naturais. E também vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, que tem a ver com uma camada além daquilo que a gente pode ver com os nossos olhos, que abrange todas essas linhas que a gente falou antes. Então esse estudo talvez seja um estudo de várias quintas-feiras, né? E nós vamos estar tratando desses pontos aí. Como o título do estudo, né, o tema é Panorama dos Tempos do Fim, a palavra panorama, ela quer dizer uma visão geral, juntando várias coisas, né? Uma visão geral. Os tempos do fim significa os últimos tempos da era que nós estamos vivendo hoje, que é uma era que a gente chama era da igreja, ou era depois de Cristo, né? Que são esses 2 últimos anos depois de Cristo. Então esses 2 últimos anos, depois do advento de Jesus em Israel, mais ou menos 2000 anos atrás, nós tratamos eles como tempos do fim, principalmente nesses anos de 2000 para cá, né? Nós estamos em 2019, nós vemos muitos sinais daquilo que Jesus falou que nos últimos dias, né, iria acontecer. Então, é por isso que ele chama esses dias de tempos do fim, ou dias do fim, ou últimos dias, devido às profecias de Jesus. Então as profecias, elas apontam para uma série de coisas que devem acontecer, que acontecem ao nosso redor, no mundo de uma forma geral, e aí nós vamos tratar sobre isso. Para a gente aprender sobre isso, sobre essas profecias, essas coisas que estão acontecendo hoje, e algumas que ainda vão acontecer, que não aconteceram ainda. Por exemplo, tem uma profecia que não se cumpriu ainda, que é a vinda de Jesus em glória, por exemplo. Ela não aconteceu ainda, mas ela vai acontecer porque está predita na Bíblia. E aí a gente vai caminhar por essas profecias e por esse panorama, tá? Então daí a importância da escatologia, né? Então, por que a escatologia é importante? Primeiro a gente tem que entender o que é a escatologia, né? Então a escatologia é uma palavra que vem do grego, que significa escatos, que quer dizer final, coisas do fim. E logia, que significa estudo. Então, escatologia quer dizer o estudo das coisas do fim, né? As coisas finais. Então, dessa forma, nós vamos começar a ver qual a importância que esse tema tem para nós, né? Qual a importância da escatologia? Bom, aqui nós temos um apanhado, né? A escatologia é uma parte da teologia que estuda as coisas dos tempos do fim. É um tema bem recorrente na palavra de Deus, pois somente no Novo Testamento nós temos mais de 300 referências. Só no Novo Testamento nós temos
mais de 300 referências, mais de 300 versículos, onde fala sobre as coisas do fim. Jesus virá como um ladrão, Jesus virá sobre glória, o sol escurecerá, tudo isso tem a ver com coisas do fim, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Então nós temos mais de 300 referências no Novo Testamento. Então por isso que é importante. E os irmãos da igreja primitiva, os irmãos de Atos dos Apóstolos, eles estudavam muito isso na igreja. Tanto é que nós vemos muitas referências nas cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, falando sobre os últimos dias, né? Então daí a importância. Jesus, em cada na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, em cada 30 versículos, a cada 30 pelo menos um vai falar sobre isso, sobre os dias do fim, né? Em Tito 2,13, Paulo escreveu assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui é escatologia, né? Aguardando, quer dizer uma coisa que vai acontecer ainda, a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a segunda vinda de Cristo. É um exemplo de escatologia, algo que vai acontecer ainda, de profecia, né? Em 1 João 2,18, nós vemos também João falando, na carta de João, ele falou o seguinte: filhinho, já é a última hora. Significa que ele considerava já dias do fim. Depois de Jesus Cristo já era considerado tempos do fim, né? Então ele diz assim: já é a última hora, como vistes que vem o anticristo, quer dizer, aquele que se opõe a Jesus, também agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, muitas pessoas com esse mesmo espírito tinham surgido desde a época de João. Pelo que conhecemos que já é a última hora. Então ele está falando o seguinte: quando se manifesta algo contra Cristo, contrário a Jesus, esse espírito que se manifesta contra Cristo é chamado de anticristo. É um espírito do anticristo que se manifesta em várias pessoas. Ele se manifestou em muitas pessoas durante a história da humanidade, principalmente depois de Jesus. Então essas manifestações são chamadas de manifestações do anticristo, que aí por isso que João falou o seguinte: muitos anticristos têm se feito, ou seja, muitas pessoas têm recebido esse espírito e manifestado algo contra Cristo, né? É uma forma de você compreender. Mais à frente, nós vemos o seguinte: 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Paulo dizendo aos Tessalonicenses, disse assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, né? Por quê? Porque ele falava muito isso na igreja, ele pregava verbalmente, igual nós estamos fazendo aqui hoje, falava sobre a vida de Jesus. Então ele falou o seguinte: com relação aos tempos, a data certinha, nós não precisamos nem escrever, porque nós conversamos sobre isso na igreja, né? Ele podia ter escrito, mas não escreveu. Aí ele falou o seguinte: nem necessita, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo por aí, por exemplo, paz e segurança. Alguém já viu essa palavra, esse conjunto de palavras, paz e segurança? Adivinha onde tem? No site da ONU tem. É um propósito de uma época da ONU, esses 30 anos aí próximos, é chamado de anos que vai atuar. O lema é paz e segurança. O lema da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é voltado para promover a integração entre as nações, diminuir as guerras, né? Então ele fala assim: quando houverem dizendo paz e segurança, está tudo tranquilo, está bem as coisas, então o que vai acontecer? Lhes sobrevirá repentina destruição. Lhes, quando ele fala lhes, é as pessoas dessa época, que vivem nessa época, né? Então, na época em que se dizer a paz e segurança, lhes virá repentina destruição. Então, como vem as dores de parto a quem está a dar a luz, ou para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Então é importante você fazer uma comparação. Ele fez a comparação da seguinte forma:
Assim como vem as dores de parto para uma mulher que vai dar à luz, vai ser dessa forma essa época. Então, nas dores de parto, existem estudos, e experiências que se mostram que existem várias dores que não são as dores de dar à luz, várias dores. Quando vai chegando próximo do 9º mês, o mês de dar à luz, as dores vão ficando mais intensas e mais próximas, Ela longe, depois vai ficando mais perto, até dar à luz. Aí o que acontece? Muitas mulheres dão à luz na estrada do hospital, Às vezes dentro de um carro, antes de ir para o hospital, antes de sair de casa, às vezes já no hospital, às vezes demora. Significa que ela não sabe o momento exato de dar à luz. Vai vir uma dor que de repente dá à luz. Mas ela percebe várias dores que dão uma ideia de que está bem próximo. Então é isso que ele fala, baseado no que Jesus falou, e que ele mesmo deve ter ouvido de Jesus, ou de Pedro, ou dos apóstolos, porque ele teve instrução com os apóstolos e também com Jesus, o próprio Paulo. Então o que nós entendemos? Que uma vez Jesus falou que será como se fosse as dores de parto, e Paulo confirma aí, Então é mais ou menos essa ideia. Existem coisas que dão sinal de que Jesus está vindo, e vai chegar um momento que realmente dá a luz, ou seja, ele vem, só que pega de surpresa. Entendeu a história? A gente está sabendo que está próximo, mas acaba pegando de surpresa, Essa é a ideia. Então, mais à frente, nós vamos ver o seguinte. Então é muito importante a gente também estudar essas questões sobre a vida de Jesus Cristo. Olha outros exemplos aqui, Em Mateus 16, de 1 a 3, diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando a Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então Jesus falou o seguinte: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo. Quando está de tardezinha, eles olhavam para o céu e falavam: amanhã vai ser um tempo bom, não vai chover, por exemplo, Pela manhã, alguém diz assim, olha para o céu e diz: haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho bem sombrio, Aí eles, dessa forma, eles faziam uma previsão do tempo. Olhavam no sol, à tarde, no céu, diziam: não, o tempo está bom, não vai chover. No outro dia olhavam de manhã e o sol e o céu ficando um pouco vermelho, eles falavam: hoje vai chover. E realmente acontecia. Era uma previsão, Isso é a mesma coisa que a gente faz hoje com a escatologia. Uma previsão das coisas baseada nos sinais, que é o nosso foco. Então ele diz o seguinte: sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não poder discernir os sinais dos tempos? Jesus fez uma crítica contra esse comportamento, esse questionamento dos fariseus e dos saduceus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é importante você saber os sinais. Ele não está proibindo você estudar os sinais. Ele não está dizendo que não deveria estudar de forma nenhuma para não adivinhar a época que vem Jesus, para ficar falando vai vir época tal. Não, ele está falando o seguinte: vocês têm que olhar, ficar atento aos sinais, porque você não sabe quando é que está bem próximo. É o sinal. A gente não vai saber o dia e a hora, Vai ser amanhã às 13 horas. Não dá para saber isso, mas a época dá. É uma época em que acontecem os sinais. Se não acontecer o sinal, pode ficar tranquilo que não vai vir. Porque tem que acontecer a profecia, É interessante isso aí. Aí mais à frente, nós vamos iniciar então com relação aos estudos das profecias. A gente está falando aqui na introdução que é importante você saber sobre essas coisas das profecias dos tempos dos fins, essas coisas que podem acontecer na nossa época e alguns dias daqui para amanhã ou depois, alguns meses, ano que vem, por exemplo, a gente tem uma ideia do que vai estar acontecendo no mundo ao nosso redor. Esse é o foco principal da nossa série, É o panorama, é olhar o que está acontecendo de uma forma geral. Então, por que é importante a gente estudar as profecias bíblicas? É o segundo tópico que a gente vai ver. O que ele diz aí? A melhor forma de estudar as profecias bíblicas é comparando elas com o cumprimento. Hoje eu vou mostrar aqui uma série de profecias que a gente fez ela, se não me engano, em 2017, que
foi onde a gente iniciou os estudos proféticos, falando sobre a estátua da Nabucodonosor, né? Vai falar um pouquinho sobre isso de uma forma geral, mas é importante porque quando eu olho uma profecia, a Bíblia fala que a gente deve provar, né? Vendo se ela acontece. Se ela acontecer, foi dito por Deus. Se não acontecer, não foi Deus que disse, né? Foi daquele que falou. Então olha o que acontece. A gente fazendo a comparação de algo que foi profetizado e aconteceu, a gente tem uma ideia se a profecia é verdadeira, confere? Então olha aqui, ó. As profecias, elas têm várias camadas. Eu costumo dizer que as profecias, elas têm camadas assim como se fossem umas cebolas, né? Tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada de cumprimentos, de acontecimento. Ela está falando sobre o quê? Sobre isso, sobre algo mais na frente ou sobre depois? Às vezes sobre todas as camadas, às vezes só sobre uma camada, às vezes ela está falando só de um tempo. É por isso que a Bíblia é importante e é interessante, porque ela fala da época que foi escrita até hoje, fala conosco da mesma forma, né? Com as pessoas, porque ela fala em camadas, né? E ela se encaixa com a camada que nós vivemos hoje, que é a época que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Então vamos lá. Uma das camadas, vamos estudar aqui algumas camadas que as profecias podem ter. A primeira camada é espiritual, ou seja, ela pode ter um cumprimento espiritual. É um cumprimento que acontece no mundo espiritual, que você não consegue enxergar, você só sabe os efeitos, você só vê aquilo que está ao redor, né? Mas espiritualmente aconteceu. Quando é que acontece? Por exemplo, olha só, a morte ou separação entre Deus e a alma do homem, quando este desobedeceu a Deus no Éden, Gênesis 2:17. Deus falou para Adão: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, nesse dia você vai morrer. Adão comeu e morreu? Fisicamente não, mas espiritualmente ele se afastou de Deus. Afastar-se de Deus é afastar-se da vida, do dom da vida. Então ele morreu espiritualmente. Para isso foi necessário que todos os homens que pecassem, né, a Bíblia fala, que morreram espiritualmente. O que acontece? Precisam de Jesus para viverem de novo, para estarem vivos diante de Deus espiritualmente. Então esse é um exemplo de uma profecia que se cumpriu imediatamente de forma espiritual. Aí Adão continuou vivendo, quando foi lá para os seus quase 900 anos, o que aconteceu com ele? Morreu de verdade e foi enterrado. Então, naquele momento exato, houve um cumprimento espiritual. A primeira camada, ele morreu para Deus, se afastou de Deus, deixou de falar com Deus o tempo todo, toda tarde, né? E mais na frente, morreu literalmente, olha aqui, ó, de forma literal, a morte física de Adão, cerca de 930 anos depois de desobedecer a Deus no Éden, Gênesis 5:5. Observe aí que cumpriu em duas camadas, uma espiritual e uma material, a profecia. E essa é uma profecia dita pelo próprio Deus, Jeová e Yahvé, né? Então, isso é interessante você analisar. Qual é a outra camada? A gente, às vezes, tem profecias que se cumprem de forma parcial, ou seja, acontece em uma parte e suspende e depois cumpre-se depois. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A vinda de Cristo ao mundo aconteceu de forma parcial, né? De maneira física, e aí vai vir de novo de forma completa, que é físico e espiritual com poder, né? Então aqui nós podemos ver, vamos dar um exemplo. Gostaria que os irmãos abrissem aí em Isaías 53:7. Vamos abrir em Isaías 53:7, que aí a gente faz as leituras também e comparamos. É muito bom ler a palavra de Deus, porque ela fala conosco, né? Isaías 53:7 diz assim: ele, se referindo a Jesus, foi oprimido e afligido, ou seja, foi maltratado, né, fisicamente, mas não abriu sua boca, ou seja, não maldisse, não espraguejou ninguém, não amaldiçoou ninguém, né? Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Fez uma comparação entre uma ovelha que vai sendo levada para ser morta e Jesus, que estava sendo levado pelos soldados para ser morto na cruz.
aconteceu algo bem parecido com as duas coisas, né? Com os dois eventos. E ele fala assim, ó, assim ele não abriu sua boca. Essa época aqui é um cumprimento da vinda de Jesus parcial, que aconteceu apenas de forma material. Ele não veio para reinar completamente, né? Ele veio como servo, como sofredor, para ser morto, para ter o perdão dos pecados, para que os homens pudessem se aproximar de Deus novamente, né? Esse é um cumprimento parcial. Já se você abrir lá em Oséias 11:10, vamos abrir aqui em Oséias 11:10, mais à frente, e vamos ver a comparação dessa outra parte, né? Oséias 11:10 diz assim, ó: andarão após o Senhor, ele rugirá como um leão, rugindo pois ele, os filhos do ocidente tremerão. Aqui já não é mais como ovelha, está vendo aqui? Então, se você comparar esses dois versículos, compara aí, ó, Isaías 53:7 e Oséias 11:10. Nós temos aqui a vinda de Jesus, Jesus vindo reinar em duas camadas. Uma camada sofredora, que aconteceu há 2000 anos atrás, e uma nova camada que vai vir como leão, né? Que vai vir para reinar, que é o rei da selva. Então aqui ele fala, ó, rugindo o Senhor, né? Os filhos do ocidente tremerão, ou seja, as nações que moram do lado de cá, Estados Unidos, Brasil, todas as outras nações, Canadá, os do ocidente, a Europa. Então o Senhor vai reinar em Israel, e todos os países de cá temerão ele. Mesmo são os países de cá, são os países que têm literalmente o maior poderio bélico, né? Que é os Estados Unidos, o maior exército do mundo, mais poderoso. Aí nós temos outros países, que se você juntar ali, Inglaterra, França, né? Os países da Europa, literalmente seriam o maior exército e o maior poder bélico do mundo. E está tudo no Ocidente. Jesus rugindo, ou seja, reinando no local do reinado dele, todos esses outros vão tremer, porque não terão poder diante dele. Serão inferiores ao poder que ele tem. Dependente do tamanho do exército e do poder bélico, né? E nós vamos tocar nisso aí mais à frente. Então vocês viram aqui que tem profecias que tem cumprimento parcial, né? Aconteceu uma parte, depois acontece a outra. Também as profecias podem ter um cumprimento bem completo. Tem profecias que cumprem completamente ali e acabou, né? Que é só uma camada, né? Por exemplo, a morte do Filho de Deus na cruz, quando diz, está consumado, em João 19:30. Ali foi o cumprimento completo da morte. Tinha profecia que ele ia morrer, Salmo 22, por exemplo. Quando você lê o Salmo 22, você vê como que seria a morte do Filho de Deus. Fala lá como que seria, dividido as vestes, teria os conjuntados, seria ferido do lado, ficaria com sede. Lá fala tudinho, Salmo 22. Isso há quase 500 anos antes. E aí Jesus cumpriu isso perfeitamente, quando ele disse assim, ó, está consumado. Então ele mostrou que a profecia aconteceu, né? Realmente ela aconteceu. O outro cumprimento é o cumprimento que a gente chama de cumprimento em camadas múltiplas, que acontece em várias camadas de uma vez, né?